Filipe, Prócopo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O versículo 8 vai dizer assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Amém. Nós vamos ler até aí. E meus irmãos, quando nós lemos como a Bíblia descreve Estevão, nós ficamos maravilhados. Eu pesquisei se havia mais alguma coisa sobre Estevão, e nós não temos mais nada na Bíblia sobre Estevão. Nós não temos quando ele se converteu, nós não temos quando ele passou a seguir Jesus, nós não sabemos quem eram os seus pais, nós não conseguimos saber a descendência de Estevão. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E meu irmão, quando a Bíblia fala que um homem é cheio de fé, que ele é cheio do Espírito Santo e que ele é cheio de sabedoria, é porque ele não vivia de uma forma qualquer. Sabe, quando nós vemos Estevão